Olá pessoal, essa é uma aula introdutória sobre segurança, como construir sistemas seguros ou, dependendo do interesse de vocês, como invadi-los. Então a primeira dica que eu dou para vocês se vocês quiserem deixar um sistema seguro, não confie em ninguém, tenha senso crítico. Então é muito comum as pessoas hoje confiarem em alegações de fabricantes de software ou de equipamentos. Essas fabricantes falam que as soluções delas são extremamente seguras, as pessoas simplesmente confiam sem se questionar. Então não façam isso. Também não sigam tutoriais aleatórios na internet, ensinando a configurar ferramentas, outras coisas, e não fiquem digitando comandos sem saber o que eles fazem, sem entender o que vocês estão fazendo. Então, a primeira coisa não confiem nas pessoas. Não confiem no fato delas serem infalíveis e também de elas estarem querendo o seu bem. Não confie também na entrada do usuário. Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente sempre tem que prestar atenção se o que a gente está recebendo do lado do usuário é realmente o que a gente espera. Tá? E se o usuário não pode, com isso, ir além do que ele deveria fazer no sistema. Então aqui a gente tem alguns exemplos do que não fazer, que podem parecer óbvios, mas muita gente não lembra disso na hora que está desenvolvendo. Então aqui, por exemplo, seria um endpoint num back-end web, né, que permitiria o usuário executar um comando qualquer na máquina. E aqui um outro que está simplesmente concatenando uma string no meio do SQL que permite a pessoa executar um comando SQL qualquer no banco. Então não façam isso. Sempre tratem a entrada do usuário como não confiável e façam o que a gente chama de sanitizar, que é tornar essa entrada em algo inerte, né, que não vai poder causar danos para o sistema. Não confie, assim como você não confia na entrada do usuário, não confie em entrada produzida por outros componentes do sistema. Então, quando a gente fala, por exemplo, de microserviços, não confiem em dados que vocês estão recebendo de outros microserviços. Pode ser tentador fazer isso, porque às vezes você mesmo que escreveu o outro microserviço, ou alguém da mesma empresa que você, mas não faça isso. Então, trate outros componentes do sistema como se eles já estivessem comprometidos pelo adversário, pelo atacante. Tá? Esse é um princípio que a gente chama de princípio de isolamento. Então, a gente vai tentar fazer com que, caso um componente seja comprometido, isso afete o mínimo possível os outros. Então, aplique a mesma sanitização que você aplicaria à entrada do usuário, nesse caso. A gente tem um princípio que é bastante ligado ao princípio do isolamento, mas que ele tem um outro nome, que é o princípio do mínimo privilégio, ou no inglês least privilege. Então, cada componente do sistema deve ter acesso somente àquilo que ele precisa para funcionar. Isso pode ser generalizado para inúmeras situações. Aqui eu vou citar algumas apenas como exemplo. Então, o que não fazer? Não dê acesso de admin, storage, banco de dados, sistema gerenciador de filas, etc., qualquer coisa da sua infraestrutura, a todos os componentes do seu sistema, simplesmente para não dar erro. Então é muito comum quando a gente está configurando, a gente quer que o nosso sistema que a gente está desenvolvendo funcione rápido, a gente simplesmente vai lá e dá uma permissão full para tudo. Não faça isso. No Linux é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, né? chmod 777 diretório ou arquivo. Você dá permissão para todos os usuários do sistema modificarem um certo diretório ou arquivo do sistema. Não faça isso. O sistema de permissões do Unix ele foi criado por um motivo, justamente para poder ser uma forma de fornecer isolamento e mínimo privilégio. A hora que você dá todos os privilégios possíveis para mexer em um determinado objeto do sistema, você está jogando por água abaixo esse princípio aí do mínimo privilégio. Hoje que muitas empresas estão jogando infraestrutura na nuvem, né? É bastante comum a gente olhar essa situação aqui, xingar o sistema de políticas da Amazon, Azure, Google Cloud, falar para que eu preciso disso, né? Então é uma situação bastante comum. A gente tem um sistema que precisa
gravar buckets do S3, né, que é a solução de armazenamento da Amazon. Aí a gente vai lá, procura um tutorialzinho, ele simplesmente fala para a gente criar uma política liberando acesso full a todos os buckets, né, todas as áreas de armazenamento da S3 para um determinado usuário. A gente vai lá, segue o tutorial, funciona, a gente fica feliz com isso. Não façam isso, tá? Não abram permissão geral para todos os serviços. Essas políticas de segurança, elas têm um motivo de ser, que é justamente para implementar o princípio do mínimo privilégio. Tudo isso se aplica também às comunicações, né? Então, quando a gente tem diversos componentes se comunicando entre si, ou diversas pessoas mesmo se comunicando entre si, a gente tem que sempre ter em mente que alguém pode estar interceptando a rede, alguém pode estar se passando por outra pessoa na sua rede. A criptografia pode ajudar com isso. A gente vai ver que a criptografia tem um conjunto de técnicas para auxiliar nessa questão. A gente tem, por exemplo, cifração, que é uma forma da gente tornar um certo texto incompreensível para alguém que intercepte ele. E a gente tem, por exemplo, a autenticação, que garante que esse texto não foi modificado por um terceiro no meio do caminho. Mas para isso a criptografia tem que ter sido implementada de forma correta também. A gente vai ver mais sobre isso mais para frente. E aplicar o princípio do mínimo privilégio e o princípio do isolamento às redes, que seria segmente sua rede sempre que possível. Como eu falei, não confie em fabricantes de equipamentos, por exemplo. Você comprou vários equipamentos na sua empresa, você não tem acesso ao código-fonte do software, do firmware que executa neles, você não tem o projeto de hardware, não confie que eles são seguros. Tá? Se eles não são para acesso do público geral, se eles são para uso só interno da empresa, coloca numa rede separada, para que só as pessoas da empresa consigam acessar, só as pessoas que realmente precisam acessar aquele equipamento. Então segmente sua rede sempre que possível. Componentes de software, por exemplo, um sistema dividido em microserviços, faça com que apenas os microserviços que precisam se comunicar entre si possam se comunicar. Então, segmente sua rede sempre que possível. Pronto. É só isso? Já acabou o curso? Não tem mais nada? Bom, se todo mundo seguisse esses princípios, a gente teria um mundo bem mais seguro. Só que na prática as coisas não são tão simples assim. Então, na prática a gente tem sistemas imperfeitos sobre os quais temos que construir. Então a gente tem, por exemplo, as linguagens C e C++, são linguagens que existem aí há bastante tempo, são linguagens muito boas, só que é muito fácil cometer erros nessas linguagens. Então essas linguagens elas têm um monte do que a gente chama de comportamentos indefinidos, que são construções que se a gente fizer, podem levar a resultados inesperados ou pior, o usuário do nosso programa conseguir executar qualquer código dele na nossa máquina. Tá? Então é muito fácil cometer erro nessas linguagens. Hoje em dia a gente já tem algumas alternativas, por exemplo, a gente tem Rust, que torna uma classe inteira de problemas de segurança mais difícil de cometer, mas até que as pessoas adotem isso para todos os componentes de software que a gente usa no dia a dia, vai demorar muito tempo, se é que isso um dia vai acontecer. E mesmo assim, essas propostas de linguagens novas não são totalmente perfeitas. Com certeza, a hora que tiver muita gente usando o Rust, por exemplo, vão ser descobertas novas classes de bugs que vão poder ser exploradas para comprometer a segurança desses programas. Tá? A gente tem, por exemplo, toda a pilha de tecnologias da web, que tem todo um legado, então ela precisa ser retrocompatível, e vão sendo acrescentados mecanismos em cima de mecanismos para tentar evitar erros que identificou-se aí com o tempo que são comuns dos desenvolvedores. Então a gente tem que construir em cima desses sistemas imperfeitos e isso não é tão simples assim. E outro problema que a gente tem é até onde proteger, quais precauções valem a pena, né? Então a gente pode ficar inventando milhares de maracutaias, pensar em um sistema para o nosso software trocar números aleatórios com o software da outra ponta, porque se alguém atacar não vai saber essa sequência.
tentar tornar as coisas extremamente obscuras para o atacante não saber como que o nosso software está funcionando. Pode ficar pensando em mil coisas para tentar melhorar a segurança, mas elas valem a pena mesmo? Como que a gente avalia isso? Bom, aí a gente tem uma ferramenta que convencional, uma pesquisa em segurança, que serve para a gente avaliar se uma determinada proposta de segurança é boa mesmo ou não. Essa ferramenta é um modelo de ataque, também às vezes traduzido como modelo de ameaça ou modelo de adversário. Em inglês é threat model o termo. Tá? Então, como que você faz um modelo de ameaça? Pense como adversário. Tá? Escreva no papel como o adversário pode tentar agir para quebrar as propriedades de segurança do sistema. Então, escreve. O que ele faria? Aí você se pergunta, esse ataque teria sucesso se implementada a proteção, mudança de código ou mudança de arquitetura que você está propondo? Então, se você propor uma mudança que não serve para nada, que não vai barrar nenhum tipo de ataque, então não tem por que implementar. Se você propor uma mudança e esse ataque é um ataque de baixo impacto, que vai causar pouco dano ao seu sistema, então aí você avalia bem se vale a pena você implementar ou não. Mas como pensar como adversário? Exige prática. Não é algo que se consegue da noite para o dia. Segurança é uma arte. Não é só uma técnica ou uma ciência. Tá? Então, algumas habilidades básicas podem ser treinadas, mas as grandes falhas são identificadas usando a criatividade. E até onde treinar? Aí depende dos seus objetivos. Depende se você quer simplesmente ser um desenvolvedor que desenvolve um software seguro ou se você quer trabalhar com segurança mesmo, ajudando a reforçar a segurança de sistemas ou a quebrar. Então, quais são essas habilidades básicas? Criptografia. Segurança web geralmente a gente separa porque existe uma infinidade de tecnologias que são utilizadas na web e hoje muita coisa é feita na web. Segurança de software e engenharia reversa, segurança de redes, segurança de sistemas ciberfísicos ou hardware. E para quem participou de algum CTF, por exemplo, o último Pound que teve aí, viu que são justamente as categorias que estão presentes aí nos CTFs. Então, como treinar, a gente tem duas ferramentas básicas, que são os Wargames e os CTFs. Os Wargames são basicamente problemas que ficam online 24/7 em sites e vocês podem pegar esses problemas e resolver a qualquer momento. E CTFs são competições que ocorrem num período fixo de tempo. Então, eles começam num determinado dia e você tem, por exemplo, 48 horas para resolver os problemas. E foi justamente para apresentar o mundo dos CTFs para vocês que eu convidei vocês a participar do Pound, que era a competição que a gente estava organizando agora recentemente, né? Mas como que foi o desempenho de vocês? Vamos olhar. Lembrando que o Pound é uma competição de alto nível de dificuldade, tá? Então, o Pound ele é uma das seletivas para DEFCON Finals, que é o CTF mais antigo que existe no mundo, né? E ele atualmente é um dos mais votados como CTFs mais difíceis do CTF Time, que é o site que registra todos os CTFs que acontecem aí no mundo. Então, é interessante notar aqui que dentre os times brasileiros, né, a equipe do Ganesh ficou em primeiro lugar. A equipe do Ganesh, apesar de ser composta principalmente por pessoal do ICMC USP, tem algumas pessoas da UFSCar, inclusive tem um colega de vocês que está na minha turma agora esse semestre que me informou que estava participando junto com o Ganesh. Tá? Aí temos o Fireshell, que é um time que não é um time primariamente acadêmico, são mais pessoas do mercado mesmo. E em terceiro tivemos o Shingeki no Chikungunya, que é um time primariamente da UFSCar, mas tem também alguns amigos aí dos integrantes que são de outras universidades, né? E algumas pessoas aí da turma também participaram junto com o Shingeki, espero que tenham gostado da experiência, tá? Apesar de ser um CTF de alto nível de dificuldade,
eu julgo que é interessante vocês participarem dele, mesmo que seja o primeiro CTF, para ver que não é tão impossível assim chegar lá no topo, tá? Pessoas como o próprio Olivato, né? O primeiro CTF que ele participou foi o Pound to Win e ele acabou animando e se aperfeiçoando depois disso, né? E aí, como que foi a situação do placar geral, né? Considerando todos os países? Será que também tem pessoal de universidades no placar geral? Bom, aqui a gente pode identificar alguns times que são primariamente de universidades. Tem o Kalmarunionen, que esse termo aqui é um termo que se refere à união dos países nórdicos, e é um time do pessoal que estuda na Aarhus University, que é a principal universidade da Dinamarca. E tem o Morsmuk Litschiken, que apesar de não ser um time primariamente acadêmico, é muito ligado a uma universidade russa chamada ITMO, e é um grupo de universidades russas chamado... um grupo de pessoas que participam de CTFs em universidades russas chamado SBPCTF. Mas, claro, além do Point Win, tem várias outras competições. Será que os brasileiros estão bem colocados nessas competições? Então, isso aqui é o ranking, levando em conta todas as competições do ano passado, né, 2020, só dos times brasileiros. Então, a gente vê aqui o Epic Elite Team, que é o time do qual eu faço parte, né, que organiza, inclusive, o Pound to Win. Além de mim, tem outras pessoas da UFSCar também no time. E tem pessoas de outras universidades aí. Temos aqui novamente o Shingeki no Chikungunya. Vejam o destaque que ele terminou o ano em terceiro lugar. Né? Depois tem esse time aqui que é do Instituto Militar de Engenharia, do Rio de Janeiro. O Ganesh, do ICMC novamente. E lá um pouquinho mais para baixo o Grise da UFRJ. Então o que eu queria mostrar para vocês aqui como uma motivação é o fato de que São Carlos tem destaque nessas competições. Então, se vocês olharem para cá, tem presença da UFSCar. Aqui tem algumas outras universidades, mas vejam que os times que são exclusivamente dessas universidades não vão tão bem quanto esse time que é conjunto. O ITA também tem uma equipe chamada Itasec, mas está lá para trás, não está nem aparecendo nesses top 10, tá? Ao passo que aqui a equipe que é só de alunos, ela tem destaque, né? Além da UFSCar, a gente tem uma presença forte aqui do ICMC, né? Então, se vocês querem estudar segurança, principalmente se vocês querem ir pelo caminho de participar de competições, vocês estão no lugar certo. Vamos olhar aí também para o ranking internacional. Então, aqui novamente a gente tem o Morris Multi Chicken, terminou o ano passado em segundo lugar, bastante bem colocado. No quinto lugar a gente tem uma das equipes mais tradicionais que existem de CTF, que é a Played Parliament of Pounding, pela sigla PPP, que é uma equipe da Carnegie Mellon University, que é uma universidade aí de destaque mundial na área de segurança. E no sétimo lugar a gente tem o Balsan, que é da National Taiwan University. Então é interessante ver aí como é misto, né? Então, ao contrário, por exemplo, da maratona de programação, onde só podem participar estudantes, nos CTFs as pessoas podem participar para sempre, né? Depois que concluir o curso, continua participando, se aperfeiçoando, não tem problema algum. E é interessante que continua convivendo junto com esse meio acadêmico, né? Então é sempre tudo muito misturado, tem equipes que são acadêmicas e equipes que não são acadêmicas em posições similares aí no ranking internacional. Bom, qual que é a situação do Brasil em CTFs? A gente teve duas equipes no top 50 em 2019, o Epic Elite Team e o Fireshell, e apenas uma em 2020, o Epic Elite Team. Equipes puramente acadêmicas estão abaixo de 100 no ranking, tá? Então isso é algo que não é muito legal se a gente for olhar, por exemplo, para o PPP, que é uma equipe primariamente acadêmica e é
atualmente é a top 5 e por muitos anos aí foi a primeira do mundo. Mas se a gente olhar por outro lado para a Rússia, né, que tem o More Smoked Elite Chicken, a nossa situação não é tão ruim assim, porque nós temos equipes com envolvimento de universidades, apesar de não ser primariamente acadêmicas, que também têm posição de destaque. Então é possível ser competitivo no cenário internacional sendo brasileiro. Mas será que é possível ser competitivo só em competições, né? Só em CTFs? A gente consegue ser competitivo no mercado também? Então, também como motivação para vocês, eu coloquei aqui os casos de algumas pessoas que são destaques aí no mercado internacional de segurança. Então, tem algumas pessoas aqui que são meus amigos, que eu conheço há bastante tempo. Tá? O Rodrigo Rubira Branco, por exemplo. E ele partiu aí, ele estudou aqui no Brasil, participava das comunidades de hacking junto com a gente e acabou alcançando aí posições de destaque no mercado internacional. Então ele foi Chief Security Researcher na Intel até pouco tempo atrás e recentemente ele decidiu mudar de emprego e foi para a Amazon. E tem o Júlio César Forte, que é um dos sócios de uma empresa aí bastante relevante no cenário internacional, que é a Blaze. Além disso, a gente tem uma empresa brasileira, que é a Tempest, que ela tem se expandido bastante, tem adquirido destaque aí no cenário internacional, inclusive eles têm um escritório em Londres agora. Então, para fechar, todo profissional de computação deveria ter um conhecimento mínimo de segurança. Que conhecimento mínimo seria esse? Seria o exposto nessa apresentação, né? Aqueles princípios básicos, somado a algum treinamento em casos do mundo real. Não adianta nada eu falar princípio A, princípio B, e vocês não terem noção de como aplicar isso em um software ou um sistema qualquer. Mas também é possível tornar-se especialista em segurança e ser competitivo no mercado internacional. Então a gente tem esses dois caminhos aqui. Wargames e CTF são ótimas ferramentas para ambas as situações. Muda o nível de aprofundamento no qual você quer chegar. Então, suponha que eu quero ser um desenvolvedor de software com algum conhecimento em segurança para não fazer besteira. É interessante participar de Wargame e CTF? Sim, com certeza. Mas aí eu não vou precisar me aprofundar tanto assim. Por exemplo, saber explorar vulnerabilidades extremamente intrincadas. É interessante que eu saiba explorar alguns casos mais simples para entender como a vulnerabilidade funciona. Tá? Já se eu quiser ser um especialista em segurança mesmo e ajudar a proteger sistemas ou a invadir sistemas, é interessante que eu me aprofunde bastante e trabalhe com problemas bem mais difíceis para treinar melhor. Né? O que eu vou cobrar de vocês nessa disciplina? O que vocês acharem que é interessante para vocês. Tá? Essa é uma disciplina optativa, pode ser que tenha gente que tenha se inscrito porque tinha interesse em ser um desenvolvedor melhor, que faz menos besteira. Nesse caso, não tem problema nenhum, vocês podem parar aí no mais básico. Agora, se vocês tiverem interesse, se animarem e quiserem pegar problemas mais difíceis, ótimo, excelente, estamos aqui para isso. Mas, em ambos os casos, queria deixar para vocês aí que essa disciplina não vai fazer com que vocês saiam prontos dela, né? Então, ele vai te dar uma orientação, essa disciplina vai te dar uma orientação inicial de como que você consegue estudar e se manter atualizado na área.